Olá, amigos ouvintes do podcast Fim de Feira. Vamos debater um pouco sobre emissão de papel moeda. Por que o Brasil não simplesmente imprime dinheiro para dar aos trabalhadores e empresas no enfrentamento desta crise? Estou aqui, sou o professor Francisco Queiroz e vou tentar decifrar um pouquinho a linguagem econômica para você, amigo ouvinte, entender um pouco do economês. A impressão, imprimir dinheiro, é uma expressão muito forte. E quando fala-se em imprimir dinheiro para dar liquidez à economia, não é simplesmente colocar o dedo na impressora e pronto, sai dinheiro. Não é bem por aí. Na verdade, estamos falando em aumentar a base monetária do país. A capacidade de circulação da moeda, do crédito às empresas, às famílias, ao próprio governo. Por exemplo, neste momento de crise, produzir recursos para pagar o auxílio emergencial, facilitar o acesso a empréstimos. Antes de mais nada, quero discutir ciência e não ideologia. E assim, como procuro fazer em todas as minhas manifestações, na imprensa, nas minhas aulas ou nas redes sociais, me desprovi do achismo. Fiz consultas a diversos especialistas, como também a posição do atual economista, presidente do Banco Central, Roberto Campos Salles. E percebi que a solução é extremamente óbvia. O Brasil precisa emitir moeda. Não é imprimir fisicamente. Como possamos, de repente, entender. Não é isso. Precisamos aumentar a sua capacidade monetária. A capacidade do sistema financeiro em disponibilizar recursos a empresas, a famílias e ao governo, para que possamos passar por essa crise. Até Roberto Campos, o atual presidente do BC, diz que é uma medida perigosa e critica Meirelles, mas na prática é exatamente o que ele está fazendo, dando a capacidade de financiamento e empréstimo pelo sistema bancário. Mas, para explicar ao cidadão comum, que deve estar se perguntando como podemos aumentar significativamente a quantidade de dinheiro na economia sem imprimir dinheiro, sem imprimir moedas. Bom, vamos lá. Só para ter uma ideia e ajudar o público a entender o que eu estou falando, o Brasil tem 272 bilhões em moeda circulando, entre papel moeda e moeda especificamente. 272 bilhões. Mas a base monetária, ou seja, os depósitos nos bancos, mais o dinheiro aplicado nos títulos, nos fundos, mais o dinheiro na poupança, e a capacidade dos bancos emprestarem, porque aí tem um fator do multiplicador bancário, ou seja, este montante é 27 vezes maior do que os 272 bilhões que existe de moeda. Algo em dezembro de 2019, em torno de 7,5 trilhões. Hoje, o BC, com as medidas que está tomando, junto ao governo federal, esta base deve ter aumentado, vai aumentar em mais uns 2 trilhões. O governo está gastando 2 trilhões? Não. Vamos lá. Papel moeda é diferente da capacidade de empréstimo, de financiamento, do dinheiro que está poupado? Sim, papel moeda é diferente, é uma quantidade menor. E não é só isso, né? Precisamos entender que na atualidade e no momento histórico estamos vivendo, principalmente a partir de 2008. Como diz Meirelles, a prioridade hoje é evitar a depressão, fazer com que a economia continue a funcionar, porque senão será bem pior. Se as empresas forem destruídas, acaba-se a capacidade produtiva do país. Você terá desemprego, você terá recessão. Vai ser um colapso total. Bom, e o risco da inflação? Questionam alguns economistas sobre emitir moeda neste momento de crise. Os economistas são unânimes. Rosenberg, Valverde, Roosevelt, Henrique Meirelles, Brescia Pereira. Não há risco de inflação neste momento de crise. Um livro interessante, Consenso e Contrassenso, de Lara Rezende, traz alguns detalhes sobre isso. E foi publicado agora, recentemente, em março de 2020. Traz diversos exemplos históricos e reais de como aconteceu a emissão de moeda pelos americanos e europeus nos combates às crises econômicas. Mas agora, eu, Francisco Queiroz, peço a vocês uma atenção. Faço um alerta. O mesmo alerta que fiz em uma conversa que tive com o professor Rosenberg Valverde. No Brasil, nós temos o apossamento da riqueza. Por isso que os grandes especuladores financeiros e os bancos ficam mais ricos, mesmo em momentos de crise. Vamos explicar. Primeiro,
Quando damos dinheiro aos trabalhadores para garantir o funcionamento da economia, ganhamos força para passar pela crise. No entanto, aumentar a base monetária, imprimirmos moedas sem a garantia da distribuição, sem a garantia que esse dinheiro chegue aos empresários, sem a garantia que esse dinheiro chegue ao setor produtivo, estamos cumprindo o que o professor lá da La Casa de Papel, na série Assalto à Casa da Moeda da Espanha, disse: estamos imprimindo dinheiro para dar para os bilionários. Veja só o que está acontecendo no Brasil agora. E de novo, nesse exato momento, um apossamento. O governo está ampliando as bases monetárias e os bancos estão com os recursos. Mas para quê? Para que fazer com que esse dinheiro chegue ao trabalhador. Fazer com que esse dinheiro chegue ao pequeno empresário. Mas o que está acontecendo é um sistema burocrático e o custo desse dinheiro está alto, não deveria ter custo. E quem vai usufruir disso? Os bancos, os grandes jogadores do mercado financeiro. Por quê? Repito, para o pequeno empresário, as regras são complicadas. Neste exato momento, acabei de ver uma propaganda da Caixa e do Sebrae. Estão emprestando a vergonhosa taxa de 1,4% ao mês e ainda fazendo propaganda. Pegando o nosso dinheiro do Estado, que deveriam vir ser juros para estimular a economia, estão complicando o empréstimo e ainda emprestando a juros muito altos. Deveria ser sem juros, ou no mínimo aos juros da inflação oficial, 3,5% ao ano. Isto é uma usurpação de quem está precisando tanto. E isso vai custar caro para a economia. E ao final de contas, o que vai acontecer? Vai se repetir a história. Os bancos que têm muito dinheiro vão conseguir ficar com esse recurso, que foi ampliado, e precisamos encontrar solução. Tem solução. Imprimir dinheiro? Sim. Aumentar a base monetária? Sim. Mas garantir que este dinheiro chegue rapidamente aos informais. Não na letargia que o governo está. Estamos em crise há 2 meses e dos 70 milhões de informais, nem 10 milhões receberam o auxílio emergencial. Os microempresários não receberam nenhum tipo de apoio. E para os pequenos e médios empresários, os empréstimos são burocráticos e lentos. Assim não dá. Assim a nossa crise vai se ampliar. Vamos produzir miseráveis. Vamos produzir a fome e o desemprego. Por que não copiamos modelos simples e objetivos que estão acontecendo no mundo afora? Nos Estados Unidos, por exemplo, o cheque chega na casa das pessoas. Só vai chegar um pouquinho atrasado porque o presidente Trump fez questão que o nome dele venha no cheque. Na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, os programas de renda mínima são simples. Peça ao Estado brasileiro que copie esses modelos simples e faça com que o dinheiro chegue na mão de quem pode salvar a economia. Os trabalhadores, o pequeno empresário, porque eles vão dar a dinâmica que a economia precisa. Bom, amigos, foi um prazer falar aqui com vocês. Eu sou Francisco Queiroz para o podcast Fim de Feira. Até a próxima.